Caros alunos, Café Concursos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de sintaxe e termos da oração, funções sintáticas. Agora, predicativo. Na nossa sequência, predicativo, pois temos dois tipos: predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo, função sintática cujo papel é servir de núcleo do predicado. De um predicado nominal, é o núcleo único, ou de um predicado verbo nominal em que ele dividirá a função de núcleo com um verbo. Teremos dois núcleos, o verbo e o nome. Então, predicativo, núcleo. Por isso, faz parte de uma função essencial que é o predicado. Certo? Nosso primeiro caso, então, vamos estudar o predicativo do sujeito. Aquele atributo, aquela qualidade, aquele estado, aquela característica se refere ao sujeito da frase. Está no predicado, mas diz respeito ao sujeito. Por isso se diz que o predicativo é uma função que se prende a um nome, ao núcleo do sujeito, ao substantivo, nas mais das vezes. Temos aqui, então, o predicado nominal, cuja estrutura exige a presença de um verbo de ligação, um verbo conector. Lembra a preposição, lembra a conjunção, mas não é nem preposição nem conjunção. Conecta também, um verbo que conecta. Verbo de ligação, o verbo ser, o estar, o ficar, o andar, o parecer, permanecer, continuar, virar no sentido de tornar-se, o próprio tornar-se, o viver, vive cansado, está cansado, são verbos de ligação. São verbos de conexão, mas o mais importante não é um verbo, ele não é um verbo significativo, o verbo de ligação, diferentemente dos outros verbos, núcleos do predicado verbal. Na verdade, a palavra central do predicado não vai ser o verbo, mas um nome. Por isso, no predicado nominal, aqui está o exemplo, Laura está preocupada. Temos o sujeito simples Laura e a presença do verbo de ligação. Aqui está o nosso verbo de ligação. E o preocupada diz respeito a Laura, que é um substantivo próprio, sujeito. Preocupada é o tal de predicativo do sujeito. É parte do predicado, é o núcleo do predicado, mas se refere ao sujeito. Aí temos a presença de um predicativo do sujeito, num predicado nominal. Mas temos também a presença do predicado verbo nominal, e aí dois núcleos. Daí o nome verbo nominal. Laura viajou preocupada. O viajou é um dos núcleos. É um verbo significativo, um verbo de ação. Viajou. Tem conteúdo. Quem viajou? Laura, o sujeito de viajou. Mas é um verbo intransitivo, tá? Não pede complemento nenhum. Como ela estava quando viajou? Preocupada, e aí eu tenho um segundo núcleo dentro do predicado, o segundo núcleo do predicado. Laura preocupada, também se refere a Laura. Aqui o verbo, a ação feita pela Laura, é que um atributo, um estado da Laura ao viajar, preocupada, preocupada. Então eu tenho um predicado com dois núcleos, é o chamado predicado verbo nominal, e temos aqui o predicativo do sujeito Laura. Na verdade, essa permite construção de duas frases, essa estrutura. Laura viajou, Laura estava preocupada. Laura viajou, Laura estava preocupada. Na união das duas, os núcleos permanecem. Eu escondo o Laura, a repetição, e o estava, o verbo de ligação. Laura viajou preocupada. Predicativo do sujeito, um predicado verbo nominal. E ainda temos um outro tipo de predicativo, não do sujeito, mas do objeto, direto ou indireto. Neste caso, só aparecerá num predicado verbo nominal. Não aparecerá num predicado nominal, apenas no verbo nominal. E aqui está o exemplo. Pedro, nosso sujeito, encontrou, aqui está o verbo, é o núcleo do predicado, né? Um verbo de ação significativo, se refere a Pedro. Pedro encontrou quem? Laura, objeto direto. Então, estou diante de um verbo transitivo direto. Pedro encontrou Laura. Ah, é? E Laura, na ocasião, estava preocupada. Pedro encontrou Laura preocupada. Preocupada Laura, não Pedro. Ora, se Laura é objeto direto, evidentemente,
que este predicativo aqui não é do sujeito. Não é o Pedro preocupado, mas o Laura preocupado. Pedro encontrou Laura e Laura estava preocupada. Predicativo do objeto. Então existe a presença do predicativo do objeto, embora bem mais raro. Vai depender muito do tipo de verbo que tivermos. Uma outra informação. No caso aqui do predicativo do verbo nominal, eu vou colocar aqui no lugar, me permitam, vou tirar os verbos de ligação e colocar o verbo chamar. O verbo chamar, vou utilizar numa frase. Chamar naquele sentido de apelidar. Então eu tenho assim, Pedro chamou o médico de charlatão. Charlatão. Chamou o médico de charlatão. Aqui eu tenho o predicativo do objeto médico. Aqui é o objeto direto, chamou alguém de alguma coisa. É um predicativo do objeto direto, de charlatão. Predicativo iniciando com preposição, sem problema nenhum. Mas eu posso ter essa mesma construção. Pedro chamou ao médico de charlatão. Opa. Charlatão. De novo. Verbo chamar, só que agora com a presença de objeto indireto, chamar ao médico, e eu continuo com o predicativo, só que desta vez, predicativo do objeto indireto. Qual é o objeto indireto? Ao médico. Uma construção possível com o verbo chamar no sentido de apelidar, dar uma alcunha. Ainda temos duas frases possíveis com esse tipo de construção. Pedro chamou o médico charlatão, sem a preposição. Pedro chamou o médico charlatão. Conclusão. O predicativo do objeto com o verbo chamar pode ser usado com ou sem preposição no seu início. Chamou o médico charlatão ou de charlatão e chamou ao médico charlatão ou de charlatão. Objeto direto, objeto indireto. Olhem o que é a língua portuguesa, duas estruturas aceitas como cultas na língua portuguesa. Uma última observação antes dos exercícios, uma última observação de predicativo. Os nossos exemplos, os professores dão normalmente um adjetivo, que é o mais comum. Mas o predicativo pode ser um nome, um substantivo. Temos ali, Pedro é um monstro. Pedro é um monstro. É verbo de ligação, um monstro. Temos o substantivo monstro funcionando como predicativo. Ou até uma locução adjetiva. A mesa é de madeira. De madeira, predicativo do sujeito. Podemos ter um numeral. Eu sou bom, vírgula, mas não sou dois. Não sou dois. Dois, numeral, predicativo. Ok, senhores? Não só adjetivo. Certo? Uma última observação. Lógico que está na ordem direta. Eu posso colocar o predicativo no início da frase. Vocês sabem que funções sintáticas eu posso mexer na ordem da frase, tirar da ordem direta e antecipar ou colocar no meio da frase aquela função sintática. Bonita é esta casa. Esta casa é bonita. Inverti a ordem da frase. Certo? Nosso amiguinho predicativo, núcleo de predicado, função essencial, porque núcleo de predicado. Nem acessória, nem integrante. Essencial. Vamos a dois exercícios, vamos dar uma olhadinha em dois exercícios, permitam pegar o material aqui. Dois exercícios de predicativo. Por favor, acompanhe, na tela vai aparecer o exercício aí. Nosso primeiro exercício diz o seguinte: aponte a correta análise do termo destacado. Ao fundo, as pedrinhas claras pareciam tesouros abandonados. Tesouros abandonados, estou sublinhado. Temos aí um adjunto adverbial de lugar, ao fundo. Temos sujeito, as pedrinhas claras, o núcleo pedrinhas. Dois adjuntos adnominais, as e claras. O verbo parecer, que é um verbo de ligação.
E tesouros abandonados é o nosso predicativo do sujeito. Eu ouço um barulhinho de cafeteira. Vem café por aí. Um cafezinho a essa hora é tudo de bom. Café com cursos. Vamos adiante. 3. Essa questão aí retirada do material do Café com Cursos. Tesouros abandonados, predicativo do sujeito, alternativa A. Vejam o que diz as outras. Complemento nominal, nosso próximo conteúdo a ser estudado. Adjunta nominal, próximo conteúdo também, na sequência. Predicativo do objeto direto não é, e nem é objeto direto, estamos diante de um verbo de ligação. Por isso, alternativa A. E nosso outro exercício. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício, senhores? Acompanhem aqui na tela. Vejam que exercício interessante esse. Ele foi criança e voltou adulto. Os termos destacados na ordem apresentada são: ele foi criança e voltou adulto. Dê uma olhadinha aí. Evidentemente que foi a forma verbal conjugada, aí, né? O verbo conjugado, é a forma verbal foi. Eu poderia ter o verbo ser e o verbo ir. Ele foi criança, verbo ser. Ele foi criança, hoje ele é adulto. Ele foi criança, hoje ele é adulto. Predicativo, sujeito, criança e adulto. Certo? E o predicado nominal, como ainda está no quadro. Ele foi criança, hoje ele é adulto. Mas o segundo verbo é voltou. O que nos leva a concluir que o primeiro verbo, a forma verbal foi, não se refere ao verbo ser, mas ao verbo ir. Ele foi a algum lugar e ele era criança quando foi. E ele voltou desse lugar ou de outro lugar e era adulto quando voltou. Então eu estou diante de predicativo do sujeito. Criança e adulto são predicativos do sujeito, duas estruturas, dois predicativos. O ir, criança, e o voltar, adulto. Mas o predicado dos dois casos não é um predicado nominal, é um predicado verbo nominal. Ir mais criança, voltar mais adulto. Então estamos diante de duas estruturas com predicado verbo nominal e com dois predicativos do sujeito, o que nos leva à alternativa E de Espanha. Predicativo do sujeito e predicativo do sujeito. Mas vejam que interessante aí a frase. Caso a banca pedisse o tipo de predicado, a questão seria mais difícil ainda, mais complicada para ser resolvida. Não é verbo ser, é verbo ir. Ok? Continue conosco, Café com Cursos. Temos mais função sintática pela frente. Ok?